aí, fala, querido. Que saudade mais de você, rapaz. Pois é, moço. Você agora é um cidadão goianiense. É, E rapaz, aí, tudo estamos por aqui. certo? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora em lhe ver. Bem, Pois é, rapaz, estamos feliz. aqui. Tá bom. Conta a benção. Pastor, é uma alegria, né? Esperar o pessoal chegar aí. Agora que você entrou, vai ficar uma doideira, vai começar a entrar gente igual. Igual. Nada. É tarde. Gente, olha só. Já de antemão, vou pedir para você compartilhar essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Vamos aproveitar o nosso tempo nessa noite aí para um processo de edificação e desenvolvimento da nossa consciência, da nossa espiritualidade. A gente está aqui com o pastor Luiz Hermínio, que é meu pastor, uma voz no Brasil, uma voz no mundo, né? Na nossa geração, alguém que tem inspirado tantas pessoas, libertado tanta gente. Eu tenho certeza que você que está aqui, com certeza já se sentiu encorajado, curado por algo que saiu, que fluiu do Luiz, né? Fluir é isso, né? Sai de você e vai para dentro de alguém, né? Ninguém flui no vazio, você tem que fluir para um outro lugar. É, ué. Então, o Luiz tem fluído para muitas pessoas e eu estou muito feliz com isso, né? Um amigo, um pai espiritual, um pastor, alguém que eu tenho um apreço, a minha casa ama, meus filhos oram por ele e a gente está muito feliz em tê-lo aqui, né? Ter a presença dele aqui. Pastor, a gente está falando sobre o aspecto do discipulado de Jesus, né? Jesus Sim. ele passou 3 anos e meio desenvolvendo o seu ministério na Terra e embora a missão a priori de Jesus, né, era a redenção, era tirar o pecado do mundo, era nos livrar dessa dívida impagável que a gente tinha. O maior tempo que Jesus gastou, o maior empenho de Jesus foi no processo do discipulado, discipular essas 12 pessoas que estavam com Sim. ele. E Jesus nunca escreveu uma tese de discipulado, um livro sequer. Ele escreveu na areia e ninguém sabe o que foi. Mas há duas palavras para discípulo, a palavra talmidim, que é a palavra hebraica, e a palavra matatés, que é a palavra grega, que significa o aluno que se alimenta do que o seu mestre é. Então, por 3 anos e meio, aqueles alunos, aqueles 12 discípulos, se alimentaram de quem Jesus era. Eles comeram de quem Jesus era. E quando Jesus termina, encerra esse processo, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte: olha, agora vocês se alimentaram de quem eu sou. Eu preciso que vocês percorram a terra, permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram. Então, o que vocês vão fazer nas nações é permitir que as pessoas se alimentem de quem vocês são. Então, vocês vão anunciar as boas novas, vocês vão expulsar os demônios, mas a priori do texto vocês vão fazer discípulos. Vocês vão permitir que outras pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram. E quando vocês fizerem esses discípulos, eles não são seus. Eles são do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você vai batizá-los. Então, a grande comissão é definitivamente essa continuidade, essa confiança que Deus atribui a nós, nos pedindo para que a gente se torne colaborador de uma obra dele na terra. Sim. Não cumprir a grande comissão é uma desobediência direta a um desejo de Deus, a uma vontade de Deus, a uma ordem de Deus. Então, o que a gente fez? A gente entendeu com tanta seriedade o ID por todo mundo, e você me fez entender isso, você me colocou no trilho para que eu pudesse estar vivendo o que eu estou vivendo agora, né? Enfim, a gente vai falar disso também aqui nesse tempo. Sobretudo, a gente fragmentou esses assuntos diante dos convidados, amigos que a gente trouxe aqui, a gente fragmentou esse assunto para a gente entender a totalidade dele. E hoje a gente queria falar sobre o clamor do mundo, sobre essa ardente expectativa da humanidade acerca da nossa manifestação como filho. Então, pastor, fique à vontade, né? Eu acho que dispensa a apresentação para o senhor. Todo mundo sabe da nossa relação e da filiação que eu tenho com o senhor, mas fique à vontade para nos falar, para introduzir esse assunto, para falar sobre esses clamores. Depois a gente tem umas outras provocações Amém. para a gente ir norteando o assunto. Tem gente anotando tudo, isso vai virar um e-book, isso está lá no Telegram e vai ser distribuído de graça, Amém. de graça, de graça, de graça, para você estudar e crescer no Senhor. Amém, Felipe. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui também com o Felipe, hoje pastoreando uma igreja,
sempre pastoreou gente, né? Aqui no Mevan, na sede, na África, sempre envolvido diretamente com pessoas, mas agora assumindo mesmo uma igreja local, e isso nos deixou muito felizes, né? Porque nós não acordamos um dia e dissemos: Felipe, vai para Goiânia. Não, Deus falou com o Felipe e ele foi construindo uma ideia e foi se preparando para isso, e hoje está aí. E eu louvo a Deus. Felipe, é um assunto que só de falar eu fico mexido, né? Porque eu fico mexido. Porque eu sou um cara, eu sou um cara funcional, né? Mas eu acho que eu não me considero só alguém funcional, não me considero alguém devoto também, né? Porque é muito perigoso você ser só funcional e não ser devoto. Você usa uma palavra sempre que você fala. Anota aí. Já tô pessoal, a equipe aqui falou tudo. A equipe aqui falou: cara, hoje nós temos que ficar muito esperto, porque tem que sair com a peneira pegando o cesto, pegando as coisas. Tem um irmão aqui em Balneário que me chama de Luiz das frases de efeito, mas não se trata de frase de efeito. É que eu gosto mesmo de sintetizar, né? De minimizar. Pegar um livro, eu minimizo numa frase. Então, assim, é uma coisa que Deus me deu uma graça de viver isso. Então, eu não me considero só alguém funcional, eu me considero alguém devoto, né, por aquilo que eu estou fazendo. Eu sou apaixonado por Jesus e pela sua obra, né? E eu acho que a grande dificuldade é uma palavra que você usa muito, a simetria, né? A falta de simetria, que é: a gente precisa aprender a lidar com a vida da igreja e com a missão da igreja. Então, nós temos as duas coisas, que as duas coisas são importantes, elas não podem andar isoladas. A vida da igreja e a missão da igreja. Como vida da igreja, a gente precisa da comunidade de fé, dos ministérios, a gente precisa comer junto, aquilo que a igreja primitiva ensina. Eles comiam junto, tinham tudo em comum, estavam unanimemente no templo, partiam o pão. Então isso é a vida da igreja. Um doente, todo mundo se reúne para orar por aquele. Um necessitado, todo mundo se reúne para abençoar aquele. E isso é a vida da igreja. Só que a vida da igreja, ela tem que promover a missão da igreja. E a missão da igreja é ide, né? É o ide. A missão da igreja é o ide. Então, se a vida da igreja não promove a missão da igreja, então essa vida não está ao redor de Cristo. Essa vida, ela está ao redor da comunhão, ok? Ela está ao redor da generosidade, mas ela não está ao redor de Cristo. Porque uma igreja que se forma ao redor de Cristo, ela precisa ter o ide. Ela precisa ter o ide como a missão. E por um outro lado, nós vemos a falta de simetria numa igreja que trabalha só com a missão, só com ir. Vai, mas é uma igreja que não tem vida no dia a dia. Aquela coisa do cotidiano, o culto, né? O culto local, o culto dominical. Às vezes parecia-se uma grande discrepância entre quem fica e quem vai, né? Parece que quem vai está gastando os recursos da igreja, e parece que quem fica não está investindo na missão da igreja. Sempre houve uma briga assim, né? Assim, uma coisa sutil que a gente percebe. Assim, o missionário acha que a igreja local está errada porque a igreja precisa investir em missões. O cara que senta na igreja no domingo à noite, ele acha que a igreja está errada porque ela investe em missões e não compra uma cadeira nova para o povo sentar, um ar-condicionado, ok. Então sempre houve essas discussões. E quando a gente precisa fazer as duas coisas, a vida da igreja e a missão da igreja. Hoje, nós tivemos a reunião de pastores aqui de manhã, terça-feira, aquele cafezinho básico, né? Saudade dessa reunião. E nós ministramos... É verdade, gostosa. Ali fritava o cérebro, né? Todo mundo fala e a gente joga um assunto na mesa e fica todo mundo fritando o cérebro. Então, assim, hoje eu falei sobre isso aqui, ó, Filipenses capítulo 2. Diz assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, Paulo está dizendo: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Olha que interessante. Paulo diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, e depois ele diz, pensando a mesma coisa. Ou seja,
Às vezes a gente tem o mesmo modo de pensar, mas não pensa a mesma coisa. É muito significativo isso. Nós ministramos aqui hoje aos pastores, dizendo assim, não basta só uma frase que o Juscelio até uma vez falou, né? Não adianta a gente estar na mesma casa se a gente não tem a mesma causa, né? E às vezes isso aqui me explica bem, porque eu tenho que ter o mesmo modo de pensar, mas eu também tenho que pensar a mesma coisa. Então, assim, ó, o problema não está se eu penso diferente, mas eu tenho que ter o mesmo modo de pensar, ou seja, o Sim. mesmo alvo. Ou seja, a missão, a igreja precisa pensar no ID. Ela pode pensar no ID de uma forma diferente da outra, mas ela precisa pensar isso. Ou seja, eu tenho o mesmo modo de pensar, mesmo que eu não esteja pensando a mesma coisa, ainda que Paulo me doutrina a pensar a mesma coisa, eu posso pensar diferente. Você pode pensar em fazer missão de um jeito, eu posso pensar em fazer missão de outro, mas todos nós precisamos fazer. Sim. Então, isso para mim é uma coisa muito... É uma linha muito inegociável. Tênue, inegociável, porque assim... E ao mesmo tempo é uma linha muito tênue, porque às vezes é aquela coisa, eu dou uma cesta básica, me livro da missão, né? Eu estou dando cesta básica aqui no bairro e Deus está nos usando aqui no bairro, porque a obra de Deus é ir para a África, ir para a Índia, mas é também pregar para o vizinho. Irmão, eu acho que pregar para o vizinho não é missão, é evangelismo, né? Então, mas amém. Com certeza. É só uma ideia pessoal. Não, e missão, né, pastor, assim, numa concepção, é levar Jesus aonde Jesus não está sendo adorado, né? Exatamente. Jesus não está sendo adorado. E o mais interessante é que às vezes a gente faz a missão indo para uma igreja, porque dentro de uma igreja evangélica Jesus não está sendo adorado. Eita! A nossa ida lá é uma ida, Verdade. Muitas vezes missionária, porque naquele ambiente onde, teoricamente, tudo deveria girar em torno de Jesus, tudo gira em torno de uma pessoa, ou em torno de duas, ou em torno de alguém que não é Jesus. Não, a gente tem que parar, nós cristãos, nós temos que parar de tentar doutrinar o amor de Deus. A gente tem que parar, eu até falei isso hoje, é melhor você abraçar a ignorância do que você achar que você pode doutrinar o amor de Deus. É melhor ser ignorante, porque pelo menos Deus não leva em conta o tempo da ignorância. De achar que eu acho que Deus quer fazer uma coisa e não quer fazer a outra. Não é? Então... Explica melhor isso, pastor. Não, assim, ó, o que é que eu penso? A gente estuda muito para ir. A gente estuda muito, estuda a cultura do lugar, estuda a língua do lugar, estuda o dinheiro do lugar, estuda a história do lugar. Mas a gente precisa entender que o evangelho, ele não é hóspede da cultura, ele é juiz. Né? O evangelho, ele é um juiz. Onde o evangelho chega, né? Ele está ali para transformar o ambiente. E por mais que eu estude, eu acho que é necessário fazer isso, né? Mas o evangelho chega no lugar, quando ele chega no lugar, ele chega para estabelecer uma nova ordem. Então, veja bem, se você for olhar para... Você pediu para explicar isso, né? Deixa eu até... Sim, sobre essa questão da doutrinação, pessoas que tentam doutrinar o amor de Deus. Ou que assim, tentam, sei lá, de repente, customizar o amor de Deus. Exatamente. O ser humano, ele não aceita a sua incapacidade de compreensão. E às vezes ele começa a inventar verdades ou falsas linhas de chegada para achar que entendeu um assunto. Então, se eu for falar algumas coisas aqui, corta aí depois, tá? Mas, pode assim, falar, macho. Eita, macho, aqui nós tá... E muitas verdades que são criadas no cristianismo, eu acredito que não são verdades absolutas, são verdades criadas para suprir uma carência de incompreensão. Entendeu? Para suprir uma carência de incompreensão. Eu não compreendo tudo, mas eu também tenho que mostrar que eu compreendo. Então... Pastor, quem não está pronto para ouvir esse assunto está lá no TikTok, não está aqui não. Aqui só pessoal... Então, eu digo assim, ó, que é preferível você abraçar a ignorância, do que você cair no ridículo de achar
que pode doutrinar o amor de Deus. Então é melhor você não saber, é melhor você dizer assim, cara, assume, cara, esse assunto eu não sei, do que você ter uma postura de achar que sabe de um assunto que você está doutrinando o amor de Deus, né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque um Deus que pode ser compreendido sem amor, cara, ele não é Deus. Ele não pode ser Deus. Não tem como, assim, ó. E não tem como você conhecer mais o amor de Deus do que o ID. Do que você tocar vidas, do que você tocar pessoas. Você está diante de situações que você sabe, nós já tivemos juntos em muitos lugares. Você sabe que ali é só Deus, não tem nenhuma capacidade humana pode mudar aquilo. Não tem um argumento humano se o poder de Deus não entrar. Então, assim, não tenta doutrinar o amor de Deus. Não tenta achar que... Diz assim, quem não está pronto para pregar para o vizinho, não está pronto para ir para a África. Tem gente que foi chamado para pregar para o vizinho. Tem gente que foi chamado para ir para a África. É muito libertador isso. Você tem que entender que não é você que doutrina a expansão do amor de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Estuda a vida de Paulo. Paulo, para mim, é o cara, né? Estuda a vida de Paulo. Você vai ver Paulo em 3 ambientes. Sempre. Ele está sempre nesses 3 ambientes. Ou ele está no Areópago, ou metido com o grego, para destronar a forma de desenvolver sabedoria grega. Ou ele está numa sinagoga confrontando a religião, ou ele está numa cidade grande confrontando os falsos deuses que eram adorados nas grandes cidades. Ele está sempre metido isso. Só em confusão. Ele está sempre tentando destronar, né? Ele está sempre tentando destronar. Então, aí você vê o apóstolo Paulo funcionando. Irmãos, ele está sempre... Por quê? Veja bem. Eu vou falando aqui, você recebe aí. Deixa eu dar um conselho para você que está nos ouvindo. Não permita que a sua razão entre. Não permita que a sua razão se meta onde ela não tem alcance. Tem coisas que você não vai experimentar pela razão, Felipe. Você vai ter que ter uma experiência com Deus para fazer sentido a razão. Quando os coríntios começaram a buscar, ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo repreende os coríntios e ele diz assim, eu vejo que há divisão entre vós. Uns de vós estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Cefas e outros dizendo que são de Cristo. Aí Paulo começa a dizer para os coríntios o quê? Ele diz assim, sabe qual é o problema? É que os gregos estão buscando sabedoria e os judeus pedem um sinal. E nós pregamos Cristo crucificado. Aleluia. Ou seja, que é loucura. O evangelho é loucura, porque a cruz é loucura. É a subversão da verdade. A cruz é a subversão da verdade. Ou seja, para o hebreu, para o judeu, quem que era pendurado no madeira? Ele era o quê? Maldito. Ladrão. Maldito. Maldito é aquele que é pendurado no madeira. Sim. Esse é maldito. E para o Gálatas romano, 3:13. E para o romano, quem era pendurado no madeiro? Aquele que foi conquistado. Ou seja, eu te conquistei e eu te penduro no madeiro. Para a religião, o cara que era pendurado no madeiro era maldito. Para o império, o cara que era pendurado no madeiro era o cara que foi conquistado. Aí Jesus vai e morre no madeiro e vence na cruz. Ou seja, ele destrona ali a religião, que achava que aquilo... que para o império e para a religião era o fim, ele quebra ali, ele vence na cruz, ele vence no lugar que dá para a religião era maldição e para o império era escravidão de conquista, ou seja, era um lugar de conquista. Então, e Jesus vence ali. Então, você vai ver Paulo quebrando muita intelectualidade religiosa, né? Prisão de adoração aos falsos deuses e também confrontando a forma do desenvolvimento da sabedoria que era os gregos. Pastor, eu lembrei de uma história sua, depois que o senhor concluir, se o senhor puder emendar com ela, que eu acho que contextualiza muito. Uma história que o senhor conta de uma vez que o senhor foi chamado para ir na faculdade
para Sim, dar uma, sim, para dar uma fomos. palestra. Veio lá, pô, veio lá, pô, fomos. Como é que foi isso? Porque Isso, não, é muito parecido com isso que o senhor está falando. Porque, mas é tipo, verdade, por quê? Porque assim, ó, e às vezes a gente, para ser aceito no meio, Felipe, sabe aquela coisa quando você vivia no meio dos loucos, que você tinha que fumar um baseado para ser aceito na turma? sim, Você tinha que passava para todo mundo. Se você furasse, "Ê, cara, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, velho." Entendeu? Você tinha que dar uma bola para você fazer parte da turma. É mais ou sim. menos isso. Parece que se você não for intelectual, você não pode sentar na mesa. Entendeu? Veja bem, irmãos, eu não estou menosprezando a intelectualidade. Eu estou dizendo que ela não substitui. Ela não substitui. O fogo, né? Não, ela não substitui. Você precisa dessa simetria. Nós estamos falando de simetria aqui para fazer a obra de Deus. Nós precisamos da graça e do conhecimento. Nós precisamos dos dois. Agora, não anule a graça pelo seu excesso de conhecimento, né? E não anule o conhecimento pelo seu excesso de graça. Né? Amém. Então, isso é um cuidado. Essa história foi engraçada porque a gente estava começando o Mevan, né? Hoje a gente já não sabe muito. Naquela época, então, a gente não sabia nada, exatamente nada. Né? Imagina se nós tivéssemos tudo, né, pastor? E tinha uma gincana na faculdade. Tu imagina se nós for. Tem um Sempre que nós irmão estamos que. juntos, deixa eu contar uma história aqui. Sempre que nós estamos juntos, comendo num lugar legal, ou num lugar bem luxuoso, que eu estava junto, eu olhava para o pastor Luiz, para o Cris, para o Euel, para o Charles, sempre estava junto. Falava, rapaz, imagina se nós tivéssemos tudo, né? Tem um amigo meu que diz assim: imagina se não fosse rico, Luiz. Ai, meu Deus. Então, nós estávamos começando o Mevan e tinha uma gincana na faculdade e cada aluno ou um grupo de alunos tinha que levar alguém para falar de um determinado assunto. Né? E esse irmão me convidou se eu não ia lá na faculdade dar uma palestra para o segundo ou terceiro ano de administração de empresas. Administração, né? Eu digo, claro, eu vou. Depois que eu falei, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Se a única coisa que eu administrei na minha vida foi um... Meu Deus, perdão, Jesus, uma boca de vendedor. O que eu vou falar, Jesus? Eu não consegui nem administrar a minha vida. Se Jesus não entrasse nela, eu estava morto. Eu digo, vou. Aí eu tinha um cadernão assim de 20 matérias e comecei a escrever. Administração é a arte de administrar e tal. E peguei os livros do Maxwell e lá e costurei. E fui escrevendo. Administração é né, o líder é o que lidera, para falar de liderança. O líder é o que lidera. O líder é o que lidera, né? E o líder lidera. A administração é a arte de administrar. Então, tava assim, boa essa. Cara, e aí foi aí lá, pô. Aí, no dia que nós ia, a gente inventou de levar uma caixa de Bíblia. A gente ganhava a Bíblia do irmão aqui de Blumenau. Vamos levar uma caixa de Bíblia? Vamos levar uma caixa de Bíblia. Levamos uma caixa de Bíblia. Eu sei que tinha 95, 94 Bíblias, um negócio assim. Levamos a caixa de Bíblia e subimos as escadas da universidade. Chegamos lá, né? Tinha alguém palestrando antes do que eu e aquele depois era eu. Aí depois fiquei lá fora, fui eu. Quando eu fui, a prof já me deu um gelo, né? Ela disse assim, os meninos falaram que o senhor é pastor. Eu digo, sou pastor. Ela disse, pois é, a gente queria que o senhor não falasse de religião aqui, né? Porque a ideia não é essa, tal. Eu digo, não, claro, eu não vou falar, né? Ele já me matou. Eu queria que o senhor falasse assim, cuidado, assim, porque a gente queria que o senhor falasse de liderança. Pô, mas você conhece outro líder maior que Jesus? Não tem, né, cara? Aí eu fiquei pensando, já me deu um gelo. Eu digo, Jesus do céu. E aí já pronto, já entrei em intimidação, né, meu Deus, me intimidou, a mulher me intimidou. E aí eu botei aquele caderno, aquela montoeira de jovem na minha frente. E eu abri o caderno e comecei. Então, quase já escapou um pai do Senhor, né? Eu disse, boa tarde, eu já ia dizer, pai do Senhor, meus irmãos. Aí eu falei, boa tarde, já quase escapou um pai do Senhor. E aí, de repente, e não vinha, cara, e eu comecei a falar, o líder é o que lidera, o liderado é o liderado pelo líder, o líder é a pessoa que é escolhida para estar na frente, todo mundo ficou olhando para o outro, eu digo, meu Deus. Cara, eu baixei o microfone assim,
baixei a cabeça e disse: Espírito Santo, por favor, eu não sei funcionar dessa forma sem você, eu não sei funcionar nesse lugar, talvez esse não seja Aleluia. o lugar. Cara, mas não levou assim, não levou 3 minutos, sabe? O Senhor tomou aquele ambiente assim, eu fui Glória a tomar Deus. uma ousadia e eu comecei a andar de um lado para o outro, já chamei todo mundo de irmão e já disse assim: quem aqui vai ser líder de empresa? O pessoal levantava a mão e já as palavras já fluíram, esqueci o caderno e disse: quem aqui vai ser líder de uma empresa? Tanto a galera levantou a mão. Eu disse assim: ó, Pastor Lapa, chamei o Lapa de pastor, dá um livro desse aí de administração de empresas. Era a Bíblia. Peguei a Bíblia e disse: ó, esse livro aqui, você vai aprender a matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Nesse Glória a livro, Deus. você vai aprender a dar 40 anos no deserto sem comprar uma marmita, sem comprar um sapato, sem comprar uma peça de roupa. Aleluia. E, cara, veio uma glória. Tinha os Vou 3 abrir os crentes lá, comentários ficar aqui. de aleluia. E Glória aí a Deus... Deus! Eu olhei para a prof, assim, a prof estava com a mão assim em cima da testa, ela queria me esganar, né? E tal, e tal. No final, abracei ela, ela disse: ah, que bom, dei uma Bíblia para ela. Então, assim, ó, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Aleluia. Deus para salvação. Eu não tenho que inventar uma coisa para ser aceito, para ser compreendido. Tem obras que eu não vou ser compreendido. Jesus, em muitos lugares, não foi compreendido. Paulo, em muitos lugares, foi apedrejado, machucado, ferido, né? Porque não foi compreendido. Então, assim, eu acho que o Evangelho está acima disso tudo. E a igreja, às vezes, parece que ela não entendeu o ID. Ela se equipa de um monte de argumento, de um monte de estímulos externos. E ela esquece a pessoa do Espírito Santo que foi dada para ir junto com ela. Aleluia. É isso aí. E ela esquece. Ela tem o dinheiro para ir, ela tem as apostilas para levar, ela tem os livros para ensinar, ela tem a língua, ela estudou, se preparou. Uau, ela está 100%. Mas quando ela abre a boca, ela não tem o que dizer, meu amigo. Então, assim, o Espírito Santo foi dado a você para ir junto com você. Então, Glória a assim, não Deus. adianta, eu talvez, em algumas ocasiões, Felipe, nós vamos ter que nos livrar dos estímulos externos para poder expressar o que Deus fez e o que Deus colocou nas nossas vidas. É isso que Glória a eu... Deus. Pastor, deixa eu te falar. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Muita gente bacana aí. Daqui a pouco a gente bloqueia de novo, mas deixa eu lhe provocar aqui com um pensamento, assim. A gente está falando sobre o clamor do mundo, né? Sobre todas essas vozes que estão ecoando. A gente tem fome, frio, pandemia, a gente tem diferenças abissais. Falando especificamente da África, todos os anos a África, a Somália especificamente, fica ameaçada por falta de água. A gente tem 7 bilhões de habitantes no mundo, a gente produz alimento para 12 bilhões, mas a cada 5 segundos alguém morre de fome. A fome mata mais que AIDS, malária e tuberculose juntas. No Brasil, a gente tem a cada 45 minutos uma pessoa se matando. Hoje, no mundo, existem clínicas de suicídio assistidas, especificamente na Europa. E o senhor está falando de algo que, tipo assim, às vezes a gente fica tentando intelectualizar a nossa mensagem, encaixar a nossa mensagem. E em dados momentos, a gente vai precisar fazer o que Paulo fez no Areópago, né? Usar a filosofia de Epimênides para poder ganhar realmente uma quantidade de pessoas, sobretudo essa violência, essa ousadia, essa intrepidez, esse fogo que existe nas suas palavras. Quando foi, pastor, que o senhor se percebeu assim, dando uma resposta para esse clamor? Porque o seu ministério já começou nesse eixo, né? O senhor se converteu numa loucura, numa intensidade em Deus, foi ler a Bíblia e saiu de lá para cuidar dos drogados que estavam na condição que o senhor estava outrora. Então, assim, de uma forma inerente, o senhor já estava respondendo a esses gritos da rua, a esses clamores da rua. O Mevan nasceu a partir desse desejo de atender esses Esse gritos. clamor. Quando foi que o senhor começou quando foi que o senhor entendeu que o que Deus estava te dando era a sensibilidade para ouvir esses gritos? E o senhor começou a se organizar no sentido de, opa, o meu ministério, a minha vida serve para dar uma resposta para esses gritos.
O senhor lembra o ano, como é que foi a sua movimentação? A partir daí, no sentido prático da coisa, assim, como é que o senhor se organizou? Então, se eu vou gravar, minha mensagem vai longe, meu livro vai também, eu vou dar uma resposta para esses clamores, vão inspirar mais pessoas. Quando foi que isso aconteceu, meu pastor? Felipe, o homem tem por natureza, a natureza humana, ela tem por natureza, por estímulos naturais, adorar os seus heróis. Né? Então, assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus em 95, eu também tinha os meus heróis da época. Os pregadores que estavam em evidência, né? As pessoas que estavam ali. E eu comprava a fita cassete desses homens, imitava às vezes até a voz. Na minha inocência, eu queria, poxa, se está dando certo com eles, ou seja, existe um caminho, o caminho é esse. Esses caras fazem o quê? Esses caras, eles fazem o quê? Eles pregam assim, eu vou pregar assim. Eles falam que vão para o monte, eu vou para o monte. Eles falam vão na vigília, eu vou na vigília. Eles estudam a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. Eles indicam um livro, eu ia lá e comprava. Aí, cara, esses estímulos externos que eu falo, eles têm muito a ver comigo no passado. Porque eu buscava Deus e não funcionava. Por quê? Eu buscava Deus e não funcionava para mim. Porque, embora eu buscava Deus, mas eu estava usando uma ferramenta que não era minha. Embora Deus usava esses irmãos dessa maneira, mas não ia ser comigo assim. Comigo não ia ser assim. E aí, então, foi onde eu percebi, quando eu fui pregar numa igreja, e foi eu Iraci de bicicleta, Iraci estava sentado no bagageiro e tal, e eu preguei, uma igreja lotada, assim, lotada, cara. Devia ter umas 25 pessoas. E aí eu gritei, eu pulei, eu fiz um monte de coisa. E de repente, nós viemos para casa embora, ainda assim abraçada comigo assim no bagageiro da bicicleta. Eu preocupado com a recepção das pessoas, né? Foi bom, né, amor? Ela disse, foi muito bom. Eu disse, será que eles entenderam o que eu quis dizer? Ela dizia assim, eu acho que eles entenderam um pouco e tal. Aí ela disse assim, você já tentou ser você mesmo? Você já tentou ser você mesmo? Sem performance, sem estímulo. Aí eu disse, puxa, sou eu, né? Porque Deus chamou o Luiz Hermínio, né? Tem que ser eu. E aí, Felipe, sabe aquela parada que você canta até, que você falou? Não dá mais, eu não consigo combinar o sapato com o cinto, porque não é meu chamado. Sim. E tem pessoas que fazem isso, glória a Deus, mas esse não é meu chamado. Então, e eu via as pessoas sendo usadas daquela forma, eu pensava assim, esse é o padrão. E aí, quando eu percebi que não tinha um padrão, que eu tinha que buscar Deus e deixar que Ele limpasse as fontes do meu coração, que a partir das minhas experiências pessoais com Ele, que tinha coisas que eu ia experimentar na experiência, não na razão. Sim. Entendeu? Que eu tinha coisas que eu ia experimentar, que talvez eu não deveria nem falar delas. Tinha coisas que eu ia falar, as pessoas iam provar e talvez eu não. Eu comecei a entender que existe uma multiforme de Deus, né? Cara, ela sobrepuja tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente acha. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo e eu te falo assim, eu me tornei, por isso que eu digo, eu me considero uma pessoa ativa, mas eu me considero mais devoto do que ativo. Sabe? Eu tenho dificuldade hoje de fazer coisas que eu não acredito nelas. Tem algumas coisas que eu estou desconstruindo. Por quê, Luiz? Porque elas não fazem mais sentido para mim nesses dias. Foi para um tempo, o que me trouxe até aqui não é mais suficiente para me levar até onde Deus deseja. Né? Então, assim, foi para um tempo, foi na minha inocência. Então, assim, você vai perceber uma coisa. Você percebe que a mesma misericórdia que Deus teve com Davi, dá a impressão que ele não teve a mesma misericórdia com Salomão.
Até porque Davi não teve uma referência. Não é? A referência que Davi tinha tentou matar ele. Sim. Então, assim, mas Salomão tinha uma referência que era Davi. Você percebe que a mesma misericórdia que Deus teve com Nabucodonosor, não teve com Belsazar. Né? Quando escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel entrou e antes de falar a sentença, Daniel disse, olha, teu pai foi um homem que matava quem queria, deixava viver quem queria, e você sabia disso. E um dia teu pai se exaltou, Deus colocou ele para comer com os animais. Ele se arrependeu, Deus tirou ele de lá, e ele declarou que não deveria adorar outro Deus em Babilônia que não fosse o Deus de Daniel. E ele mandou tirar todos os utensílios do templo. E você sabia disso. Você foi lá, pegou os utensílios e trouxe tudo de volta. E agora, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado ao outro. Então, você percebe aqui, é que eu digo isso para os meus filhos biológicos. Digo assim, eu fui um cara criado sem pai, né, nas ruas de Itajaí. Puxa, se eu não achasse a Iraci, talvez eu não estaria aqui hoje. Né? Se Deus não me desse a Iraci de presente, talvez eu não estaria aqui hoje, porque a Iraci que batalhou pela nossa casa, a Iraci que acreditou no nosso casamento, a Iraci que acreditou num viciado, foi a Iraci que acreditou, entendeu? Então, Deus nos trouxe até aqui por esse propósito. Então, veja bem, eu digo para os meus filhos, a mesma misericórdia que Deus teve de mim, talvez não tenha de vocês, meus filhos. Por quê, pai? Porque vocês têm um instrutor. Vocês têm um instrutor. Eu abro a Bíblia e ensino vocês. Eu digo como vocês devem cuidar dos seus filhos. Eu não tive isso. Eu fiz coisas erradas, eu fiz muita coisa errada por não ter um mentor, por não ter alguém para me conduzir no caminho. Então, hoje, né, eu acredito que nós estamos prestando esse serviço à Igreja do Senhor, que é procurar ser um mentor, não coordenar, não controlar, não oprimir, não subjugar pessoas, mas conduzi-las. Olha, cara, não vai por aqui não, porque aqui eu já me dei mal. Se eu fosse você, ia por aqui. Então, o ID também precisa dos pais, sabe, Felipe? Com certeza, pastor. O ID precisa dos pais, porque tem muita gente boa que quer ir, mas não tem noção do que vai encontrar quando chegar lá, entendeu? Sim. Não tem noção. Então, assim, é muito importante você ouvir. A Bíblia diz que é assim, que as mulheres mais novas deveriam aprender com as mais velhas, né? Que os pais, os filhos, Saul, por exemplo, Samuel não foi na casa de Davi, ungir Davi, não foi na casa de Jessé, foi na casa do pai. Foi Jessé que enviou Davi para servir Saul. Então, assim, havia um trabalho dos pais que funcionava, entende? E quando o gigante morre, as pessoas não queriam saber quem era Davi, mas quem Exatamente. era o pai dele. Quem é o pai desse menino? Então, assim, e esse lugar, assim, a impressão que dá, eu sempre costumo dizer o seguinte: pais, prestem atenção no que os filhos estão fazendo. Filhos, prestem atenção no que os pais estão dizendo. Então, assim, o dizer... isso. Pais, prestem atenção no que os filhos estão fazendo, porque você não vai fazer dessa forma, né? Então, assim, olha o teu cenário aí atrás e olha o meu. Né? Não, mas assim, entenda, você contextualiza, você tem essa capacidade de colocar uma imagem, você deve estar aí com as 4, 5 pessoas ao seu redor aí te auxiliando, né? Eu tô só com duas. Eu tô com a minha garrafa d'água, a parede branca, fazendo sombra na parede. Olha aqui que produção. Mas depois o Roger arruma. Mas veja bem, mas escuta. Embora a minha produção aqui tá fraca, mas eu tenho muito o que dizer, entendeu? Eu tenho muito o que dizer. E hoje, muitas pessoas, elas são pegas pela aparência só. Às vezes elas não respeitam quem tá na favela, não respeitam, às vezes, quem é pastor de uma igreja. Quem quer ouvir um pastor que cuida de 30 pessoas numa igreja? Não, eles querem ouvir o cara de 2 mil, 3 mil, 5 mil, né? E às vezes não, às vezes aquele homem tem uma verdade que foi protegida, que foi guardada. Uma coisa que o Marcos falou aqui, pastor, muito forte, que a gente vai até jogar pro IGTV daqui a pouco, acho que já tá lá no IGTV, né? Não tá, não? Mas vai estar daqui a pouco. Tô zoando aqui o Roy. E ele falou uma coisa, pastor, muito forte ontem, o Brunet. Ele falou o seguinte,
que o discipulador de Davi era Saul. Saul queria matá-lo. E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, como discipulador que queria matá-lo. O discipulador de Judas era Jesus. E Judas se matou. Então, Jesus era um discipulador perfeito. E mesmo com um discipulador perfeito, Judas se mata. Saul era um discipulador imperfeito que queria matar o seu liderado, e mesmo assim, Davi se torna um homem segundo o coração de Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem um discipulador que tem uma maior envergadura, que tem uma igreja maior, que tem conquistas mais relevantes, mas não importa quem discipula você. O que importa é a sua compreensão e a sua ideia, sabe, acerca da obediência prestada a quem Deus colocou no seu caminho. Exatamente. Então, a resposta que você dá para quem Deus colocou no seu caminho, a obediência que você presta, a honra que você presta, sabe, prestar conta a alguém, sabe, isso é o que vai fazer de você um homem segundo o coração de Deus ou um suicida. Então, eu achei isso muito poderoso, sabe, é o que o senhor está falando, acredito. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque é isso mesmo. Assim, a gente já falou isso, né? Cada nação tem um governo que merece. Por quê? Porque ela se comporta dessa forma. Eu estava estudando Isaías 45, justamente falando disso. Deus pega Ciro, né? E chama ele de meu ungido, de Messias, ungido. E diz, eu iria diante de ti, embora tu não me conheças, eu iria diante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei tesouro das trevas, embora tu não me conheça. Deus usa Ciro, que segundo a cultura, tem uma grande probabilidade de ele ter sido homossexual, muito grande, ok? Aí, veja bem, eu não estou abrindo eu não estou abrindo Rapaz, não, por favor. Fala, macho, fala. Deus não concorda com o pecado. Mas assim, ó, se Deus não puder usar a santidade da igreja para salvar o pecador, ele vai usar o pecado do pecador para libertar a sua igreja da religião. Caraca, mano. Então, veja bem. Que doideira, repete aí. Não, é muito forte. Porque foi uma palavra... Se Deus não puder usar a santidade da igreja para libertar o pecador, ele vai usar o pecado do pecador para libertar a igreja da religião. Não, se ele não puder usar a santidade da religião para libertar o pecador, ele vai usar o pecado do pecador para libertar a igreja da religiosidade. Você está entendendo? Se ele não... Verdade, então é isso que ele fez. Ele usou Ciro para libertar Israel do cativeiro. Ele diz, meu ungido. E aí ele ainda diz assim, ó, por que o... Não, se você ler, deixa eu só ler um pedacinho aqui, porque é muito forte. Vai, Márcio, vai. É muito forte, mano. Isaías 45, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, é o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, de cingir o lombo dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Aí ele começa a falar tudo que eu já falei aqui. Aí ele diz assim, ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. E aí ele começa a dizer assim, ó, ai daquele que contende com o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz o barro ao que forma o que fazer? Diz a tua obra, ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai o que geraste, ou a sua mãe porque me deste a luz? Ele está dizendo o seguinte, vocês não estão entendendo como eu trabalho, então não tente entender. Vocês estão tão presos na religião que eu vou ter que usar um pecador para libertar vocês do cativeiro. Que loucura, macho. Que doideira. Cara, isso não foi só uma vez, não. Não, eu tô lembrando vezes. Ixi, eu tô lembrando de Cornélio. Pois é. Então, assim, ó, veja bem. Eu tô lembrando de Raabe. O que é que deu mais trabalho? Foi
Mandar Pedro na casa de Cornélio ou mandar Cornélio na casa de Pedro? Deus gastou mais energia para quê? Para salvar Cornélio do pecado ou para salvar Pedro da religião? Doideira. E sabe o que eu tô lembrando? Quando você falava, tipo assim, o samaritano, na perspectiva do judeu, é um imundo, né? Os judeus não se dão com o samaritano, é o resultado da desobediência. O judeu, para quem está ouvindo, o judeu é judeu mediante a mãe. Quem Essa nasce passagem que eu estou falando, o pessoal está perguntando aqui, essa passagem que eu estou falando está em Isaías 45. Eu tô querendo que não anota, porque o povo vai lá pro Telegram e depois vai estar tudo lá. Amém. Anota, gente, vai bota estar tudo no Telegram depois. Então, É. veja bem, cara, Segue, se Deus não puder usar a minha religião para salvar você do pecado, Deus vai usar o teu pecado para me libertar da religião. Cara, é doideira isso. Não, tô lembrando aqui da parábola do samaritano, porque é um doutor da lei que chega em Jesus e fala assim: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele falou: cara, você conhece os mandamentos, ou seja, você é um religioso. Ele falou: sim, mas aí ele querendo justificar, você diz: quem é o meu próximo? Aí, beleza, Jesus conta a parábola. Só que a parábola que Jesus conta, Jesus denuncia a religião. Ele diz: olha, tinha um cara caído e nem um levita e nem um sacerdote deu a atenção que aquele cara merecia. Quem deu atenção para aquele cara foi um imundo, na perspectiva do judeu. O samaritano é imundo. Aí quando aquele cara ouve a parábola de Jesus, Jesus fala: para você, quem é o próximo? Aí ele fala: cara, é o imundo. Ele falou: então evolua ao ponto de se tornar misericordioso como o imundo é misericordioso. Com certeza. Porque assim, ó, Felipe, eu não tenho problema com as trevas, Felipe. Porque o meu Jesus, ele não é só cabeça da igreja, ele é cabeça de todo principado e toda potestade. Eu não tenho medo das trevas. Sabe do que eu tenho medo? É de achar que eu estou brilhando mais do que os outros. O medo que eu tenho é do excesso de luz, não é das trevas. Porque das trevas, Deus pode te libertar. Agora, do excesso de luz, Deus vai ter que te apagar, meu irmão. Deus abate o soberbo, né? Deus abate o soberbo. Salmo 19 explica tudo. Salmo 19, Davi começa a dizer assim, ó: a tua lei é perfeita e refrigera a alma. Os caminhos do Senhor são corretos. A lei do Senhor, as ordenanças do Senhor são fiéis. Aí depois ele diz: por ela é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Aí ele diz: expurga-me, Senhor, daqueles que me são ocultos, e da soberba guarda o teu servo. Então, eu terei o coração puro, e serão agradáveis as palavras da minha boca. Evangelho, cara, evangelho é um rio que corre em você, para a partir de você tocar os outros. Então, assim, ó, não tem como. O problema... Aí Jesus vem. Veja bem, Adão falhou na criação. Abraão, né, a lei falhou, porque eram só sombras mesmo. Aí aparece Jesus, totalmente contrário àquilo que estava sendo ministrado, àquilo que estava sendo vivido, confrontando a religião, andando com o pecador e confrontando a religião. Andando com o pecador e confrontando a religião. As mulheres prostitutas se convertendo, virando diaconisa no ministério dele. E doutores da lei atrás de Jesus, publicanos se convertendo. E aí só sobrou uma coisa: esse cara tem demônio. Porque assim, ó, quando você pensa fora da caixa, só tem uma explicação para te dar: você está endemoniado. Não tem o que dizer, você tem demônio. Então, meu irmão, missão sem o Espírito Santo, ela não existe. Missão sem o fogo do Espírito, e a instrução nunca vem antes da glória. Você pode estudar tudo sobre missão, se você não for batizado com o fogo de Deus, com o Espírito Santo e com o fogo, se você não tiver esse batismo de paixão, essa santa obstinação por ir, se você não tiver isso, não adianta. Você pode fazer escola de missão toda semana, meu irmão. A instrução, Deus nunca dá instrução sem primeiro dar a sua glória. Porque a instrução não é para você buscar a glória. A instrução é para você manter a glória que Ele te deu. Ele primeiro dá glória. Por isso que Êxodo vem antes de Levítico.
Porque em Êxodo ele ensina a fazer o tabernáculo e quando Moisés termina o tabernáculo, ele é invadido com a sua glória. Aí o que acontece? A glória de Deus invade o tabernáculo. A Bíblia diz, o último capítulo de Êxodo, o tabernáculo está cheio da glória. Moisés quer entrar e não consegue. Moisés quer entrar e não consegue. Aí, de repente, acaba o capítulo, começa Levíticos. E o que é que diz em Levíticos? Deus chama Moisés e diz, diga aos filhos de Israel, ou seja, eu derramei a minha glória, agora eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para manter o que eu derramei. Então, a instrução, Felipe, não é para você atrair a glória. A instrução é para você manter a glória, porque a glória vai derramar sobre toda a carne, sobre todo o coração sincero, sobre todo o coração puro, sobre aquele que deseja, sobre aquele que quer. Então, assim, ó, Davi me ensina isso. Salmo 27, verso 4, né? Salmo 27, verso 4, acho que é. Diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração que sabe muito de Deus. Informa, mas não transmite. Informa, mas não transfere. Irmãos, eu oro por missionários cheios do Espírito Santo, com muita instrução, com muita sabedoria, mas acima de tudo, com batismo de paixão pelo ID, com batismo de paixão pela vontade de Deus, a vontade de Deus. Então é isso, cara. Eu queimo quando eu falo disso. Macho. Eu sei. Pastor, olha só. Eu queimo. O senhor tá falando de Jesus, deixa eu dar um tequinho aqui também. Deixa eu dar uma atacada agora. Deixa eu dar um chutinho pro gol. Eu sou volante, você é atacante, né? O atacante dá 200 chutes numa partida. O volante chuta 2, 3 e tal. Mas entra, né? Pra fora. Não, às vezes nem entra, mas vai lá. Enfim, Jesus era tão gente, pastor. Jesus era tão inserido no contexto de ser uma pessoa comum como a gente, que Jesus era Deus. E Jesus morou 30 anos num bairro qualquer. Por 30 anos as pessoas foram vizinhas de Deus. E as pessoas não sabiam que Deus estava morando do lado delas. E eu fico imaginando, quando Jesus aparece, sabe aquele amigo seu que fica famoso, ou vira jogador de futebol, ou vai pra televisão, e aí você fala, cara, esse cara estudou comigo, cara, esse cara jogou bola comigo aqui no bairro, cara, esse cara comia na minha lanchonete. Sim. Eu fico imaginando a galera quando viu Jesus cercado de gente, curando. Imagina quando Deus falou, velho. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mano, imagina todo mundo na internet falando de Jesus. E os caras falaram, cara, Deus morou 30 anos aqui. Zé Milho? Zé Milho é meu amigo, meu parceiro. Vou até tomar água. Glória a Jesus, Felipe. Pastor, só para as pessoas saberem, eu queria aproveitar esse espaço aqui. A gente está indo para a África, mas a gente tem trabalhos em várias partes do mundo, né? E eu queria fazer menção desses trabalhos que a gente tem. A gente está nas Filipinas, a gente está no Nordeste. O Júnior está voando, eu estou doido para ir lá. A gente está na Europa, com duas bases na Europa. Deixa eu dar um abraço aqui só pro Johnny Lara, o filho do Gustavo, tá aqui, filho do apóstolo Gustavo Lara, tá aqui com a gente. Deus abençoe, Johnny. Saudade de você, Johnny Lara, te amo. Aleluia. Glória a Deus. Legal. Vamos lá, Felipe, continua. Podia dar muita moral para ele não, porque a Argentina ganhou da gente, né? Johnny, te amo. E pastor, assim, a gente está em tantos lugares e agora também a gente eu recebi um vídeo lá do Lapa pregando na rua, cheio de gente na cozinha comunitária e aquele monte de marmita, assim, coisa mais linda do mundo. Eu sei que amanhã o senhor tem uma live também com o Rafa, que é o genro do pastor Luiz, que está lá na Europa também. Então eu queria que o senhor falasse assim do seu sentimento como pai,
quando o senhor percebe tanta gente indo, tanta gente fluindo. Hoje eu estava vendo o seu Instagram, os seus stories ali, eu estava vendo só filho, né? Tipo, ali tava o Rafael, depois estava eu, depois estava o Reuel, depois estava um trabalho de um outro filho seu. Então, assim, hoje, o que o senhor fluiu para dentro da gente, sabe? Fez com que a gente tocasse, né? Eu estou indo para a África para furar um poço. Pô, há pouco tempo atrás eu era um cara fazendo suco e o senhor me achou lá e me entendeu, sabe? Me fez ver quem eu sou no Senhor e me aceitou e me corrigiu e me podou. E hoje eu estou aqui, tipo, pastoreando uma igreja em vésperas de ir para a África, sabe? Eu sei que talvez isso até te emociona, mas assim, ver o Rafael, ver o Denis, ver o Júnior, ver tanta gente fluindo e sabendo que esse fluir dessas pessoas foi baseado no que fluiu de você para a gente. Como é que você se sente como pai, assim, vendo tudo isso acontecer? Como é que o senhor mantém seu coração guardado, a sua Sim, mente sim, saudável para sim, sim, celebrar sim. tudo isso? Eu acho que o maior desafio da igreja, Felipe, é esse, a dar continuidade, né? O judeu ortodoxo, ele só considera um judeu ortodoxo quando ele está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Então, assim, por isso que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O judeu usa essa base para dizer que se Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, as três gerações têm que estar fazendo a mesma coisa e vivendo a mesma coisa. Então, quando você vê isso, né, a nossa primeira geração quase toda já está nas nações ou está em algum lugar do Brasil. Né, você aí, o Júnior, Uracava, Gladson, tantos Juscelio, irmãos, né? pastor Juscelio. Sim, Juscelio e tantos irmãos, né? Inclusive, vários irmãos. E nós já estamos na formação da segunda geração aqui já, que logo, logo também alguns já vão. E porque esse é o lugar. O Felipe, filho não pode demorar para casar. Filho tem que casar, né? Então, assim, tem que casar e constituir família. E eu me sinto aquele pai que os filhos vêm domingo, cada um traz o frango assado, o outro traz a maionese, o outro traz a Coca-Cola, e a gente se reúne domingo para comer junto. Eu me emociono mesmo. Eu me emociono, não é um sentimento de falsidade do meu coração, eu não tenho isso. Eu me emociono de ver as pessoas fluindo, né? Quando a Bíblia diz que Isaac, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, na realidade era Levi que estava dando dízimo no lombo de Abraão. Então você vê, né, as pessoas fazendo as mesmas coisas que a gente começou, não é? E acreditando, né? A gente em cima de uma bicicleta. E hoje as nações, nós tocamos direto 27 países e várias pessoas vindo aqui do Brasil inteiro atrás de uma palavra que não tem muito o que dizer, assim, é mais uma vivência mesmo, né? Que fé para mim, Felipe, fé não é crença, fé é uma identidade, sabe? Fé não é crença, porque tem dia que eu não creio, tem dia que o negócio tá difícil, tem dia que você tá com dor, você tá ferido, você tá tem dia que você quer soltar a espada. Então, fé não pode ser tratada como uma crença. Porque se for crença, toda religião tem uma crença. Fé tem que ser uma identidade. Você tem que assumir uma postura de Cristo. Uma postura que mesmo na cruz, mesmo achando que Deus te abandonou, mas você está ali morrendo por uma causa. Não é? Então, a fé, para mim, é dessa forma. Eu me emociono, eu fico feliz. Hoje, eu sou um pastor que eu vivo de primícias, das primícias dos filhos, que mandam oferta aqui em casa, né? Às vezes eu abro a minha conta lá no banco, pastor, mandei uma primícia lá para o senhor. Nunca pedi nada para ninguém, nunca mandei ninguém fazer isso. E eu vivo dessa forma hoje, né? A minha maior renda hoje não é meus livros, porque meus livros estão tudo no ministério, né? Não é salários, né? Explica como é essa do livro nos ministérios. Eu acho que para a assim, gente que está... Explica para ficar bem claro, para as pessoas eu tenho entenderem 28 como é que livros escritos, né? Eu tenho 28 livros escritos. E todos os meus livros, eles são diretamente no ministério. Eu não uso dinheiro dos livros para mim. Na realidade, ele é usado para manter pessoas no ministério, é isso? 106 pessoas em tempo integral hoje. Os livros do pastor Luiz servem para manter pessoas, cuidar de pessoas, manter projetos. Eu não vejo o dinheiro desses livros. Inclusive, tem um livro novo agora que saiu, né, pastor? Isso, o que eu faço às vezes é pegar uma caixa de livro e distribuir para alguém.
ou mandar para o presídio, ou mandar para uma casa de recuperação. Aí eu vou lá e disse, Jonathan, mandar uns 30, 40 livros aí para mim, eu quero mandar para uma casa de recuperação, eu mesmo mando, ele envia, né? Então, eu vivo de primícia, eu vivo de ofertas. A gente aprendeu isso, né? Nós somos missionários. Eu não me considero um apóstolo, eu me considero um missionário. Eu sou um missionário da obra do Senhor, né? Esses dias até alguém falou, como é que te chama? Apóstolo, pastor? Meu filho, chama do que você quiser. Meu nome é Luiz Hermínio, né? Então, eu fico feliz. A gente tava queimando, né, cara? A gente tava, nossa, cara. Pois é, mas Deus falou assim, ó, vamos sair daqui e ficar só nós. Não, o inimigo é astuto. O inimigo voltou pro TikTok, ele saiu do Instagram. Olha só, a gente está falando sobre a grande comissão, sobre ir por todo mundo e falando sobre o discipulado, essa ideia de que Jesus discipulou os seus discípulos, né? Discípulo é aquele que se alimenta de quem o mestre é, e depois ele deu a ordem, depois desse processo de discipulado, para que os discípulos permitissem que as nações se alimentassem de quem eles se tornaram. Então, todo o trabalho de Jesus, todo o empenho de Jesus foi no processo do discipulado de 12 homens. Então, a gente está falando sobre ir por todo mundo. O pastor Luiz falou sobre muitas coisas, sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre os lugares que Paulo transitava. E nesse processo, agora a gente estava falando sobre um pouco do ministério dele, sobre tantas coisas legais que aconteceram, mas a gente estava falando sobre essa alegria de ver os filhos fluírem, de ver essa primeira geração. E o senhor estava falando sobre o que o judeu entende, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente fecha esse pensamento, né? Infelizmente, eu não vou ficar te segurando aqui tanto tempo, fazer só repetir tudo de novo, mas pelo menos para a gente não ser indelicado com quem estava aqui, a gente encerrar o pensamento, concluir o pensamento, amém, orar com as pessoas e, enfim, acreditar que Deus é bom. O pastor estava falando sobre os seus livros, sobre as primícias dos na filhos. realidade, eu fiz assim, hoje, para a glória de Jesus, eu acredito que o desafio da igreja é a continuidade, Felipe. Sempre é a continuidade. A gente não tem problema de causar impacto, a gente tem problema de causar continuidade, né? Então, o nosso problema não é o domingo à noite, é a segunda-feira, né? Depois que você sai do ambiente de comunhão, do ambiente da comunidade de fé, e você vai para a segunda-feira para o seu trabalho, para o seu negócio, e você precisa dar uma resposta para o mundo caído, né? Às vezes a gente vê esse pessoal falando, cara, porque o mundo, você viu a propaganda do Burger King, você viu a propaganda lá não sei do quê? Irmão, o mundo é mundo e vai continuar sendo mundo, e eles só estão fazendo o trabalho de ser imundo. O problema não é o mundo ser mundo, é a igreja que não está sendo igreja. A igreja precisa assumir o papel dela nas regiões celestiais e deixar de brigar por guerras tolas, guerras que não fazem sentido, guerras de ideologias, não é? Nós não somos ativistas, nós somos profetas. Nós devemos entrar em guerras que realmente o Senhor nos chamou para guerrear. Deus não nos chamou para guerras tolas. Nós estamos gastando muito tempo as pessoas ligam para cá para saber se a ceia é de suco de uva ou de vinho. São guerras bobas. Se a mulher pode pregar na igreja ou não pode. Se a mulher pode parir um filho, ela pode edificar uma casa, por que ela não pode pegar uma igreja? Então, meu Deus do céu, é muita coisa nada a ver, entendeu? Mas é que está nas escrituras. Não, está na sua interpretação, né? Está na sua interpretação. Você não tem que ler só o que Deus disse, tem que ler o que Deus estava tentando dizer, sabe? O que ele estava tentando dizer e você não compreendeu e você traduziu na sua incapacidade de compreensão. Então, principalmente o ID de Deus, que às vezes a igreja condena a missão transcultural porque tem que fazer missão na cidade. Mas tem igreja que foi chamada para fazer missão na cidade. E tem igreja que não foi chamada para fazer missão na cidade. Ela foi chamada para ir a outra nação. Mas quem não prega para um vizinho não pode pregar para um outro país. Tem gente que foi chamada para pregar para o vizinho. Tem gente que não foi. O problema é que a nossa religião, para mim, né? Como um profeta já disse, que a religião é o sistema furado. A religião é a frustração, né, das pessoas de querer doutrinar o amor de Deus. Deus não pode ser doutrinado. Quem compreendeu a mente de Cristo,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo tentou explicar, e uma hora ele entrou em êxtase, só a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Ele tentou explicar e não conseguiu, ele só entendeu uma coisa. Sabe uma coisa? É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Começa nele, caminha nele, termina nele, e Zé Fini. E acabou, não tem o que fazer. Então, por que não obedecer? Por que não obedecer? Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. É muita, Felipe, é muita falácia, cara, é muita coisa, é muita gente falando asneira, é muita gente falando, defendendo. Você vê, sabe quem é que está brigando na internet? É político e igreja. É verdade. Não, pastor, sabe uma das coisas que me frustra muito, que eu tenho falado isso aqui, vou falar todas as vezes, é que todas as vezes que você vê uma live de igreja, ou que você vê uma live, uma sala lá de Clubhouse da igreja, era tipo assim, é a igreja falando sobre os problemas. É o problema do louvor, é o problema do pastor, é o problema das finanças. E aí quando você entra na sala dos coach, os caras estão oferecendo só solução. Então a igreja, ela só apresenta problema e os coaches só apresentam solução. Então quem deveria apresentar a solução só fica diagnosticando e apresentando problema. Então, assim, por que a gente não para de ver os problemas e a gente começa a se ver como parte da solução da coisa? Felipe, tem aquela história, não sei se você já ouviu, de dois irmãos. Dois irmãos, o pai mandou para estudar fora, e eles estudaram, e cada um de lá foi para uma universidade e tal, e se formaram. E aí os dois se encontraram um dia numa cidade. Aí os dois irmãos se encontraram e disse: pô, rapaz, e aí, você? Ah, eu sou artista, faço teatro. É, cara. E você? Eu sou pastor. Eu tenho uma igreja aqui na cidade. Aí ele disse: eu vim fazer uma peça no teatro aqui na cidade. É mesmo? É. Poxa, por que a gente não se encontra, então? Faz o seguinte, pô, vai lá na igreja assistir um culto meu. Ele disse: não, vou fazer o seguinte, eu vou na igreja no domingo, se você for no sábado na minha peça no teatro. Aí ele disse: tá bom, fechado. Aí ele foi na peça do teatro. Quando ele chegou, cara, na peça, já tinha gente no estacionamento, pegando o cara pela mão, levando na porta. Vai vendo. Tinha duas pessoas na porta, bem vestidas, receberam o cara, levaram ele até a cadeira, né? O banheiro é aqui à sua direita, aqui à sua esquerda, isso e tal, deixaram tudo pronto. Em ponto, 8, 9 horas da noite, abre as cortinas e começa o espetáculo. Começa o espetáculo, luz, câmera, ação, aquela coisa linda, Felipe. Uau! O pastor que foi assistir a peça ficou emocionado, chorou de ver o irmão ali representando e tal. Aí acabou a peça, foram jantar. Ó, não esqueça, amanhã é o seu dia de ir no culto. Eu vim na sua peça hoje para você ir no culto amanhã. E disse: cara, gostei demais da peça, que coisa linda. Aí no outro dia o irmão foi no culto. Que horas que é o culto? O culto é 7h30. Ele chegou 7 horas, a igreja estava fechada ainda. Aí, daqui a pouco chega o irmão botando a gravata dentro do carro e entrando na igreja. E aí entrou na igreja, ele sentou, ninguém recebeu ele na porta, ele foi lá e sentou. Aí ele olhou e viu que tinha 20 luzes na igreja, 10 estavam queimadas. Ele levantou, não sabia onde era o banheiro. Aí daqui a pouco o culto era para começar às 7h30. Daí o irmão disse: não, mas eu sempre começo para esperar o povo chegar. É 7h30, mas eu sempre começo às 8h. Ah, tá. E aí tá. E aquela coisa. E o músico passando o som. Aquela rachação de guitarra, rachação de baixo, rachação de bateria. Aqui. Aí depois os dois saíram para jantar. Aí ele disse: daí, cara? Pô, que bom a gente ter se encontrado. Aí o cara que era artista de teatro, ele falou assim: sabe qual é? O que é que você achou? A gente está bem, não tá? Ele disse: tá, com uma diferença. Qual? É que cara, eu trabalho com uma mentira, eu represento. Mas eu trabalho tão bem que a mentira que eu apresento, ela fica parecendo uma verdade. E você trabalha com a verdade, mas você trabalha tão mal
que a sua verdade parece uma mentira. Uma salva de palmas, gente. É assim, aquela frase, Jesus é bom, que mata é o fã-clube, né? Terrível fã-clube. Então, assim, às vezes, assim, o problema não está na nossa mensagem, está na forma que nós aplicamos ela. Parece que a gente está defendendo uma crença. E nós não temos que defender uma crença, cara. Deus não precisa ser defendido. Deus precisa ser transmitido, sabe? Deus precisa ser transmitido. Porque se ele precisar ser defendido por mim, é porque ele não é Deus. Então, ele não é Deus. Ele é Deus, cara. Ele quer ser Deus através da minha vida. Então, eu não posso trabalhar de uma forma errada, assim, de uma forma tão menosprezada, tão desleixada, que parece uma mentira. E às vezes, Felipe, a gente é muito bom no serviço, na organização, mas na devoção a Deus, sabe? Na devoção, a gente deixa a desejar. Então eu acho que o ID do Senhor, ele precisa desesperadamente da condução do Espírito Santo para os próximos dias. Nós temos missionários extremamente preparados no mundo inteiro, que conhecem a língua da nação, que conhecem a história da nação, mas que não queima, que não tem a paixão suficiente. Um dia Deus me falou, eu já fui xiita, você sabe? Eu já fui xiita. Eu já fui xiita. Não, a gente era chato. Chato. Tem xiita e tem um chato. Eu já fui xiita com 2 marretas na mão e pá, quebrando tudo, dando pau na igreja por fora, batendo. Nunca falei nome de pessoas, nunca ataquei, nunca disse o nome de um ministério, mas atacava o sistema e ataco mesmo. Ok. Um dia Deus me repreendeu. Deus disse assim, ó, você só pode curar aquilo que você ama. Você só pode curar aquilo que você ama. Você quer defender sua crença. Você não ama a minha igreja. Eu digo, amo Jesus. Ele disse, não, Luiz, você não ama. Você está defendendo as suas ideias e as suas crenças. E você bate nos meus filhos. Aí Isaías 45 nasce, né? Como? Quem é o barro para contender com o seu Criador? Quem é o filho para dizer para o pai, porque me geraste, o que tu vais fazer? Então o Senhor disse, você quer curar a igreja? E Deus começou a me dar e levar em lugares. E Deus começou a me aproximar de pessoas que eu, na minha religiosidade, eu achava que essas pessoas não estavam em Deus. E eu amei meus irmãos e amo meus irmãos. E hoje, de alguma forma, eu estou tentando recuperar o tempo perdido, sabe? Não perdi o zelo, não perdi o princípio, mas assim, eu não quero mais ser alguém do lado de fora da porta, batendo na igreja, como se ela não tivesse mais justiça. Como se Deus tivesse desistido dela, né? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não precisamos de homens no meio do vale de ossos secos para dizer que os ossos estão secos. Nós já sabemos. Nós precisamos de homens no meio do vale de ossos secos para gritar, ressuscita. Acordem, respirem novamente. Aleluia. Então, o meu trabalho não é estar no meio do vale dizendo, olha aqui, gente, olha aqui, o vale está seco. Não, chega de diagnóstico. Nós queremos alguém que baixe as calças e tome o remédio pela parte que está doente do corpo. Né? Fala então, disso. O que isso representa? Da injeção, fala isso mesmo. Os irmãos devem saber, eu estava no Peru, na selva peruana, com o pastor Alexandre Muracava, que é coordenador dessa missão. Fomos em 11 pastores do Brasil, e lá eu tive uma tendinite, uma dor terrível nesse ombro, que a minha mão paralisou meus dedos, eu não conseguia mexer da dor, doía a minha cabeça aqui dentro. Quando eu cheguei, fui procurar um fisioterapeuta, um ortopedista, ele me medicou e disse, você está com uma tendinite no ombro que atacou, que nasceu na sua coluna cervical aqui, e vamos fazer uma sessão de terapia, 15 sessões de fisioterapia. Eu digo, vamos fazer. Aí ele disse, mas eu primeiro vou te dar 3 injeções para dor, uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Eu digo, ok. E quando ele falou que ia me dar a injeção, Felipe, eu pensei, vou tomar a injeção. Tá, eu já comecei a tirar a camisa. Levantei a camisa assim, ele disse, não, pastor, é melhor se eu tirar a calça.
Eu digo, não, mas que está doendo é meu ombro. Ele disse, não, mas é melhor se eu tomar a injeção nas suas nádegas, porque é uma injeção muito doída. Tá, baixei a calça para tomar a injeção. Quando vou tomar a injeção, veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como é que é com você, mas comigo a palavra do Senhor só vem em momentos difíceis. Então, eu tô com a calça baixa, o médico tá com a injeção atrás de mim, o enfermeiro lá, assessor dele. E aí, quando veio a palavra, eu... Aí ele disse, ô pastor, fica tranquilo aí, não vai doer não. Eu disse, não, eu não tô chorando por causa disso, cara. Deus está falando comigo. O que é que Deus está falando? Eu disse, cara, Deus está dizendo para mim que Ele está levantando uma geração no Brasil, uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Aleluia. Deus estava dizendo aquele dia para mim, Luiz, as suas nádegas estão tomando remédio por causa do seu braço. E Deus começou a falar, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Ele disse, o problema é que para você tomar o remédio pela parte doente, você vai ter que mostrar sua nudez, baixar suas calças. Então, Felipe, todos esses ataques que a gente sofre, inclusive aqui nas redes sociais, pessoas batendo na gente, caluniando a gente, tudo isso faz parte da humilhação, faz parte do aperfeiçoamento de Deus para que eu consiga amar mais os meus irmãos e andar mais em perdão e andar mais no id de Deus, né? Sim. Então, é necessário a humilhação. Não tem como você não vai experimentar a glória de Deus sem viver humilhação. Sem ser exposto, sem ser perseguido. Não tem como você necessita desse antídoto, desse remédio chamado humilhação. E aí eu me lembrei de José de Arimateia, um homem que investiu no corpo morto de Cristo, que enquanto o corpo estava vivo, todo mundo corria atrás. Enquanto o corpo estava multiplicando alimento, todo mundo estava atrás. Enquanto o corpo curava, todo mundo estava atrás. No dia que o corpo morreu, não tinha ninguém, meu irmão. Mas um homem chamado José de Arimateia foi diante da autoridade de Pilatos e disse, me dá o corpo. Deixa eu lavar o corpo. Eu vou perfumar o corpo. E ele envolveu o corpo no lençol de linho, Felipe. Atos de justiça dos santos. Então, assim, ó, chega de homens para dizer que o corpo está morto. Já estou vendo que ele morreu. Eu quero saber os homens que vão investir no corpo morto. É isso Agora, aí, pastor. Quem é que investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Eu acredito que ele vai ressuscitar, por isso que eu invisto a minha vida, o meu tempo no corpo morto. No corpo que parece que perdeu a esperança, que não tem. Aquilo ali não acabou. Acabou não, macho. Vão para cima. Jesus vai fazer a obra. Acabou coisa nenhuma. Nós vamos Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar. Nós vamos nos deixar gastar por esta obra em nome de Jesus Cristo. Isso aí. Os flautistas da casa. Eu lembrei quando o senhor falava dos flautistas da casa de Jairo, né? Então, quando Jairo chega lá com Jesus, tinha gente já tocando flauta pela morte da menina. E Jesus fala, não, a menina não está morta, ela só dorme. E os flautistas, então, ali tocando a flauta, dizendo, olha, a menina está morta. E aí eles ficaram de fora. Eles não participaram daquilo que Jesus queria fazer. Então, Jesus deixa todos eles de fora e diz, olha, vocês vão ficar aí. Quem vai entrar comigo é só aqueles que acreditam realmente no que eu vou fazer com a próxima geração. E assim, fiquem preparados para alimentar a próxima geração, porque ela não está morta, ela só está dormindo. Jesus falou assim, ó. Jesus falou assim, Felipe, falou assim, com que compararei essa geração? Compararei a meninos sentados nas praças, que eu pranteei e não choraste, toquei flauta e não dançaste. O Senhor está dizendo o seguinte, você não está entendendo, você não está sincronizado comigo. Quando é para dançar, você chora. Quando é para chorar, você dança. Você faz festa com a desgraça do outro, você dança. Quando é para chorar, Jesus está dizendo, eu pranteei e vocês não choraram, não responderam ao meu clamor. E aí agora eu estou tocando flauta e vocês não dançam. Ou seja, quando o céu está em festa, vocês estão chorando. Quando o céu está chorando, vocês estão fazendo festa. Isso. Pastor, vocês não estão sincronizados comigo.
E assim, pastor, a igreja, eu estava estudando Apocalipse, né? Te falei até, a gente fez uma série aqui, e é tão impressionante porque, assim, o livro de Apocalipse é o que antecede o fim, é o escatom, né? Daí vem a escatologia. E o livro de Apocalipse começa com cartas que o próprio Deus escreve à igreja. E no final de cada uma dessas cartas, escrita à igreja, independente do problema que essa igreja, do problema que era denunciado ali, sempre toda a carta terminava: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, não importa qual o problema que a igreja tenha, o Espírito Santo sempre vai falar com essa igreja. O Espírito Santo sempre vai comunicar a vontade de Deus para ela. O Espírito Santo sempre vai trazer aquilo que Deus pretende fazer na terra, porque tudo que Deus faz através da igreja. Aí João estava prestes a ver o processo da perseguição, a abertura dos selos. Só que antes que os selos se abrissem e a perseguição com a igreja viesse, João vê o Senhor sentado em seu alto e sublime trono. Logo em seguida, ele começa a ver a perseguição. E o que ele vê? Ninguém podia abrir o livro. Nossa história indecifrável estava na mão de sei lá quem. A gente estava tendencioso a repetir os ciclos, né, de desgraça na humanidade. Mas, de repente, o Cordeiro aparece e ele é digno de abrir o livro. Ou seja, o que João vê? João vê uma igreja cujo Espírito Santo fala com ela. João vê um pai que está sentado no trono e tem o controle de tudo, nada pode enfraquecê-lo. E João vê o filho que tem que nos dá a esperança de que toda a história vai ser consumada. Ou seja, a igreja vencerá junto com o Cordeiro, junto com o noivo. Então, o Espírito falando, o pai sentado no trono e o filho que tem a nossa história nas mãos dele. Então, assim, termino, pastor, dizendo como eu estou esperançoso com a igreja. Isso também é muito do que eu aprendi contigo. Imagina, Deus moveu uma alta patente do céu para lutar pelo corpo morto de um cara velho. O arcanjo Miguel, uma alta patente, foi movido lá do céu para lutar pelo corpo de Moisés. Se Deus move uma alta patente do céu para lutar pelo corpo morto de um homem velho, imagina o movimento do céu para lutar pelo corpo de Cristo na terra. Entende? Então, assim, há esperança para a igreja. O ID só acontece através da igreja. Se você está nos ouvindo aqui, parou de acreditar na igreja, volte a acreditar na igreja. Amém. Volte a congregar, se submeta a alguém, se submeta ao pastoreio de alguém, sabe? Lave o carro, leve o cachorro para passear, faça tudo isso, porque a gente fez tudo isso. Né? O pastor Luiz está aqui, ele se sujeitou a alguém, ele se submeteu a alguém. Então, a gente está aqui para que você viva o ID. Para atender o clamor do mundo, você precisa primeiro atentar-se para os seus clamores internos. Depois que você resolvesse consigo mesmo, negar a si mesmo, aí você está pronto para seguir essa jornada com Jesus. Amém. Eu acredito nisso, Felipe. Eu tenho esperança, entendeu? Eu tenho esperança na igreja, eu tenho esperança em pessoas. Eu acredito em pessoas. Eu acredito, assim, e não as amo por aquilo que elas são. Eu amo por aquilo que eu sou. Deus me chamou para isso e é para isso que eu vou fazer. É dessa forma que eu vou viver. Você só consegue curar aquilo que você ama. Por isso que Jesus, antes de curar um doente, ele era movido de íntima compaixão. Ele amava aquela pessoa ao ponto de trazer a dor dela para dentro dele. E trocar a cura que estava nele e passava para ela. E a dor que estava nela vinha para ele. E ele cravou tudo isso na cruz. Amém. Entendeu? Ele cravou tudo isso na cruz, riscando o escrito de dívida que era contra nós. Então, cara, há esperança sim, eu tenho esperança. Agora, Deus precisa dos homens e das mulheres que tenham coragem de baixar as calças, de mostrar sua nudez e dizer assim: eu estou disposto a tomar o remédio pela parte doente do corpo. Eu não vou amputar a parte doente. Eu não vou colocar uma prótese para que continue funcionando. Eu não fui chamado para funcionar. Do que adianta estar funcionando a prótese se ela não está ligada na cabeça, que é Cristo? Ela não recebe a vontade da cabeça. Ela funciona. Então, infelizmente, o corpo de Cristo, né, tem muitas próteses que elas precisam ser arrancadas e a parte doente precisa ser curada. Agora, alguém, não adianta apontar, está doente ali, está doente aqui. Não. Tem que baixar as calças e dizer: Jesus, eu estou disposto
a tomar o remédio pelo meu irmão que está doente. Eu estou disposto a tomar o remédio. É aquela transfusão, né? Eu tenho 2 rins, Senhor, ele precisa de um. Dá um rim meu para ele. Então, tipo assim, ó, Senhor, eu estou forte, ele está fraco, eu quero ter paciência, eu quero que o Senhor tire da minha força e dê para ele, do meu recurso e dê para ele, da minha condição, da minha compreensão, que eu já compreendi, eu já venci alguns fantasmas, ele ainda não. Eu quero ajudá-lo a vencer os fantasmas. Imagina, cara, quando José de Arimateia chega diante de Pilatos e diz, eu quero o corpo. Para quê? Eu quero, dá para mim. Ele reivindica. Hoje as pessoas não estão reivindicando o corpo de Cristo, elas estão expondo o corpo de Cristo. Elas não estão reivindicando. José de Arimateia, sabe o que ele fez? Ele lavou o corpo, Felipe. Lavou com a palavra, assim, uma simbologia, né? Lavar significa palavra. Ele perfumou, sabe o que é perfumar? É unção. Ele botou mirra no corpo, cara. Ele perfumou o corpo e ele envolveu o corpo num lençol de linho fino. Quem é que faz isso no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. É isso, aleluia. Ele já ressuscitou, lavado, cheiroso. Prontinho, pá. Prontinho, lavado e cheiroso. Ele ressuscitou. Então, assim, ó, não falta pessoas para investir no corpo vivo. Eu quero ver quem está disposto a investir no corpo morto. Quem está disposto a baixar a calça e dizer, eu não tenho nada com isso. Não, eu assumo a responsabilidade. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor compartilhe comigo o clamor do teu coração. Porque o clamor do mundo nada mais é do que o clamor do coração de Deus. Deus não amou a igreja evangélica. Deus amou o mundo, Felipe. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o cosmos, Deus ama a criação, Deus ama o que ele fez. E o homem não pode perder isso de vista. O homem se fechou dentro da igreja evangélica e está brigando para ver o que está certo. Quem está certo é os puritanos, é os reformados, é os pentecostais, é os neopentecostais. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O cerne do evangelho não é a inteligência, o cerne do evangelho é o amor. O cerne do evangelho é... Ó, me mostra um império que ficou de pé. Um dia Napoleão Bonaparte falou isso. Ele disse: todos os impérios que foram levantados pela força do homem, o império dos faraós caiu, o império dos Césares caiu, o império de Alexandre o Grande caiu, o império de Napoleão Bonaparte caiu, porque foi impérios imposto. Agora tem um império que se encontra de pé até hoje, que os seus súditos ainda estão dispostos a morrer por ele, que é o império de Cristo, é o império do amor, que é o reino. Não vou chamar de império, vou chamar de reino. É o reino do seu amor, é o reino do Filho do seu amor, e que até hoje os seus súditos estão dispostos a morrer por esta causa. Então, cara, eu acredito nisso. E aí, Samuca? Vem cá, Felipe. Vem cá. Olha o Vilela aqui. Meu Juvenil! Mostra essa camisa aqui pro Vilela. Olha aqui pro Vilela. Roger, essa parte você corta, tá? Essa parte aqui tem a camisa do Fluminense. A gente tá... meu Juvenil! Juvenil! Próxima vez que eu for aí, tu vai correr pra mim, viu, meu Juvenil? Ei! Tá comendo a bola, Felipe. Eu acredito. Tá comemorando igual o Gabigol, né? Não, ele fez assim no ouvido. Não, fez assim. Então, querido, então é isso, sabe? Parece que é pecado ser feliz, né? A religião criou uns paradigmas que parece que é pecado ser feliz. E eu torno a dizer, né? Jesus foi tão gente, e ele era Deus, e Deus morou 30 anos num bairro, e as pessoas não sabiam que Deus era vizinho delas. Verdade. Jesus era tão gente que Judas teve que beijar ele para os guardas saber que ele era Jesus. Saber que ele era. Então, assim, Jesus era humano, e ele tinha relações de amizade. Ele não foi num casamento para transformar água em vinho, ele foi porque ele foi convidado. Então, ele estava inserido num contexto cultural, ele era parte daquela cultura, e ele viveu entre nós, né? Como qualquer um entre nós, foi tentado e aprendeu, né? O interessante é que Jesus aprendeu. Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu a obedecer.
por meio das coisas que sofreu. Isso é maravilhoso, né? Porque então Deus veio aprender. O eterno Deus a humildade aprendeu de Deus. a obediência. Alguém que nunca desobedeceu teve que aprender a obediência. Por meio do sofrimento. Então, assim, por meio do sofrimento. Então, isso é tão louco, porque, tipo assim, Deus veio, ele se esvaziou de si. Então, Deus queria vencer o diabo. Então, ele se transformou num bebê. E quando Deus queria vencer o diabo, ele enviou um bebê. E esse bebê cresceu, viveu entre nós. As pessoas foram vizinhas de Deus, nem sabia que era Deus que estava morando ali. E ele aprendeu no processo da jornada. Então, enfim, ele viveu para discipular pessoas, para cuidar de pessoas. Glória a Deus. Pastor, eu amo tanto a sua vida, cara. Para mim, assim, também te amo, cara. Foi demais, assim. Foi bom demais. Deixa eu só pedir aqui uma coisa para o senhor publicamente. A gente tem um canal no Telegram, se você quiser estudar um pouco mais, diante de tudo que a gente está falando aqui, o link está na bio. E eu vou pedir uma coisa para o pastor. Pastor, de tudo que a gente falou, tanto na live que a gente perdeu, quanto essa aqui, eu vou pedir uma coisa para o senhor. Se o senhor puder mandar um áudio para mim de um exercício que pode ser, que tudo que a gente falou, uma forma de ser aplicada tudo que a gente falou. Então, você pode mandar um áudio de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e a gente vai pegar esse áudio, transformar ele num caminho prático e vai colocar lá no Telegram. E esse vai ser um conteúdo para o pessoal. Então, pastor, como é que eu coloco tudo que o senhor falou em prática? Como é que eu amo a igreja? Como é que eu honro a igreja? Como é que eu vou? Como é que eu ouço esse clamor? Então, por favor, se o senhor puder, né, deixa Deus lhe usar e manda esse áudio para a gente. A gente converte isso para uma lição aplicável e manda lá para as pessoas praticarem tudo que a gente está dizendo, tudo que a gente está falando. E eu queria terminar dizendo o seguinte, olha só, a gente está indo para a África agora no sábado, né? O senhor já esteve lá com a gente em Morumbala e, enfim, se as pessoas quiserem de alguma forma somar com a gente, se as pessoas quiserem de alguma forma investir nisso que a gente está fazendo, a gente está indo para furar um poço. O senhor sabe como a gente sonhou com esse dia de furar o poço lá no terreno. A gente está indo para terminar 4 casas de pastores. Meu pastor já fez uma oferta já. Compre livro. Quinta-feira a gente vai pedir, a gente tem um Pix aqui, vou até colocar aqui, pastor, se o senhor me permite. Claro, vou colocar esse Pix. Se você quiser aí, pastor, enfim, fala aí, pastor, fala pessoal acompanhar. Não, gente, assim, o Mevan é uma obra missionária, né? Nós somos missões evangelísticas, nós carregamos missões na íntegra, carregamos missões no nosso nome. Nossas missões, as missões que nós fazemos em nome de Jesus, os recursos são gastos na missão. Se você manda uma oferta para a missão África, ela é gasta na missão África. Se você manda para a missão Ásia, ela é gasta na missão Ásia. Se você manda para a igreja, ela é gasta na igreja. A gente respeita automaticamente tudo que você faz com... pastor, eu quero dar esse recurso. Às vezes é para um pastor. Ela diz, pastor, quero mandar esse recurso para um pastor que está lá. Manda para o pastor. Então, é assim, respeitando as suas posições. E agora, irmão, né, o carro da fila aqui agora é o poço que vai ser furado lá em Morumbala. Vai abençoar uma comunidade muito grande, entende? Você não sabe o que é água na África, na região. Pastor Luiz chorava todo dia quando você foi lá. Aí eu choro, eu não pago poço para chorar, né, Felipe? Mas porque assim, realmente a minha vida com a África, ela começou em 2003. A primeira viagem que eu fiz na África foi em 2003. Fazem 18 anos. E de lá para cá, assim, a gente criou no coração o desejo, né, de servir a África, não só a África, mas todo o planeta. Mas eu quero deixar para você assim, o carro-chefe da África. Se você tem o desejo, se você fosse fazer uma oferta hoje, eu ia pedir para você, faça essa oferta aqui para a África. Se você tem o desejo de abençoar o Ministério Mevan hoje, vocês, essas 500 e poucas pessoas que estão aqui na live, pastor, eu quero dar uma oferta para o Ministério Mevan. Eu ia pedir para você, faz aqui no Pix da África, que esse recurso vai ser gasto lá com o poço, com a viagem da equipe que está indo dia 17, né, Felipe? 17. Sábado. Sábado agora, né? Sim. E eu sei que o Felipe está ardendo para ir para lá, já faz mais de um ano que você não vai por causa da um ano e meio. Meu Deus, cara, não. E a cada 3 meses.
Então, assim, é bem difícil mesmo, tá bem difícil. Os nossos irmãos lá, assim, nem todos têm a condição de comunicação, então nem todos sabem como o mundo está. Né? Tô agoniado, né? O pai Elias, por exemplo, o pai Elias mora numa aldeia, então, assim, ele não sabe como o mundo, quantas pessoas morreram no mundo de pandemia, quantas pessoas, como mudou, né, a economia das nações, ele não sabe disso. Então, às vezes, eles podem estar se sentindo até abandonados por nós, mas eles não estão abandonados, irmãos. Amém. A gente tem dado assistência a esses irmãos e, graças a Deus, né, agora abril, o Felipe vai poder ir, vai poder cavar o poço e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos tomar as rédeas de novo, a cada 3 meses, como era antes. Sim. Passar um tempo na África e a terra está lá, a terra foi comprada, né? Casa já foi construída, tem muitas casas de pastores para a gente ajudar a reconstruir, né? Você não sabe o que é precariedade, você tem a vontade de fazer, tem o recurso para fazer e não tem a condição, às vezes, para fazer, porque você está lá, às vezes você quer... Meu Deus, é muito difícil, é tudo muito difícil, muito longe. Então eu quero pedir para você, querido, você que tem desejo de nos ajudar nessa viagem, tá aí o Pix, africamevan.org.br, africa@mevan.org.br, né? A conta da Missão África tá aí também. E tenha certeza de toda a oferta que você der, todo real, todo dólar, todo euro, toda a oferta que você der aqui, né? Ela vai ser usada 100% do projeto da África, como é feito sempre. Amém? Glória a Deus. Pastor, vamos orar para a gente encerrar. Live muito de obrigado. 2 horas, né, irmão? Cara, essa live aí... Tô tão triste da gente ter perdido. Eu fico tentando resgatar o que você falou. Eu estava fazendo um exercício para lembrar uma coisa. Eu lembrei que você falou que cruz para o judeu era maldição. E para o império era sinônimo de eu conquistei, então eu te mato. E Jesus na cruz ele venceu. No lugar que para um é maldição, para o império, escravidão. Para o império era conquista, para a religião Jesus venceu, ele quebrou esses paradigmas. E Paulo deu continuidade fazendo isso. Paulo estava sempre nas grandes cidades, destronando os falsos deuses, estava nas sinagogas, destronando, jogando bomba nas estruturas da religião, estava nos aerópagos ou nas comunidades gregas, tentando desconstruir a vida a partir do homem e aplicando o reino de Deus para que a vida fosse a partir de Deus. Sempre Paulo estava metido nisso. E é isso. Vamos lá. Vamos lá, ora aí, pastor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, glorificar o Senhor por esse tempo tão precioso da Tua palavra, do Teu amor, onde nós temos o privilégio de discorrer nas Escrituras, Senhor. E conversando aqui, quase 2 horas aqui com o Felipe, nós podemos ver, Senhor, que a Tua palavra é um rio que não para de correr, Senhor. Aleluia, Deus. Por isso nós pedimos, Senhor, guarda o nosso coração, guarda as fontes do nosso coração. Nós erguemos as nossas mãos, Senhor Deus, e que o Felipe vai fazer dia 17, lá em Morumbala, Senhor, na Zambésia, lá, Senhor Deus, num lugar que, meu Deus, que talvez um lugar esquecido por muitas pessoas, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor leve o Felipe em paz, que o Senhor coordene cada detalhe, que não falte um recurso para furar esse poço, que a gente alcance os objetivos, Senhor, e que esse poço seja o primeiro de muitos que nós vamos cavar naquela região. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a primeira casa construída seja uma de muitas que nós vamos construir, Senhor. Nós declaramos, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Josi, dos meninos, das meninas, que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o meu Evangelinho. Abençoa os obreiros que estão nessa igreja, levantando as mãos do Felipe e emprestando o seu pastor para a África, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, enviando o seu pastor até a África. Nós queremos abençoar, Senhor, em nome de Jesus, e assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus, meu pastor. Obrigado, viu? Tamo junto e misturado.